depende da caminhada de cada paciente. Então, eu acredito que os pacientes que procuram logo de cara reumatologistas devem ter mais sucesso nesse diagnóstico. Mas, às vezes, os pacientes procuram outros médicos, né? Às vezes, a pessoa acha que o problema dela é uma disfunção hormonal, procura um endocrinologista. Ou então, às vezes, foca numa dor, numa determinada parte do corpo, e procura um especialista que trata somente aquela parte do corpo. Então, demora realmente mais para chegar até o diagnóstico. Então, acho que depende, é muito individual essa caminhada, de fato, né? Então, pode demorar de... Vamos falar um pouquinho para a gente começar a introdução, como é um bate-papo e ele tem que ter um certo roteiro, apesar que já tem algumas perguntas aqui, inclusive, depois eu vou botar as perguntas aqui, eu agradeço vocês, poxa, essas meninas, elas me deixam muito motivados aqui, viu? A Ângela, sei lá, mas quem aqui, a Ivânia, falando aqui, me elogiando, muito obrigado. Mas vamos lá ao nosso roteirinho aqui. A gente não sabe de fato de onde vem essa patologia, não é isso? Acredita-se sim em algumas coisas. Dentre elas, que a origem pode ser devido a um transtorno pós-traumático, seja ele emocional ou físico. Acredita-se também que pode ter uma neuroinflamação por uma lesão, por exemplo, de quem teve uma lesão no pescoço. Acredita-se também que pode ser também uma neuropatia de fibra fina, ou seja, um problema no sistema nervoso, periférico e central. Acredita-se, inclusive, tem estudos mostrando que faz-se pensar que pode ser problema também na microbiota intestinal, ou seja, as bactériazinhas que habitam o seu intestino, elas podem estar apresentando disfunção e isso fazendo o seu corpo funcionar de forma inadequada. Essas bactériazinhas são muito importantes em várias situações, não só na fibromialgia, mas em inúmeras coisas. Hoje se fala muito da microbiota para o tratamento da depressão, para o tratamento da obesidade e por aí vai. Tratar o intestino é imprescindível. Ou seja, nós temos, né, Mariana, muitas possibilidades, mas de fato, uma das coisas que é mais aceita é que há um problema na via modulatória da dor. Você pode abordar um pouquinho sobre isso? Hoje, assim, a gente não sabe de onde vem, né? Mas tem assim, o entendimento de que a fibromialgia é uma dor do tipo nociplástica. Então, o que é isso? É uma dor que tem a ver com a alteração do processamento sensitivo. Então, é como a pessoa processa a dor. Isso é muito legal da gente falar, porque ela dá um substrato anatômico, né? Dá um substrato físico, né? Para as pessoas que sofrem de fibromialgia. É uma queixa que a gente escuta muito no consultório, né? Que as pessoas não acreditam na dor, é como se fosse a dor fosse uma coisa metafísica, uma dor da cabeça das pessoas. Então, uma alteração do processamento da dor. Então, o que isso quer dizer? É como se a pessoa sentisse mais dor, ela tivesse uma hipersensibilidade à dor, ela tivesse uma sensibilidade maior à dor, e ela processasse, ela modulasse mal a dor. A dor é afetada numa forma. Então, você tem uma informação que chega até o cérebro e processa isso como dor. Ai, nossa, deu uma topada na da mesa, doeu, foi ruim. Ao mesmo tempo, o nosso cérebro, o nosso corpo é tão inteligente que ao mesmo tempo o nosso corpo né, manda uma mensagem para a periferia e fala assim, não, já deu, pode parar de sentir dor. Já entendi que deu uma topada. Doeu, já entendi, pode parar de sentir dor. Então, no final, acho que isso e o modulador funcional. Então, ele modula mal a dor. Então, a alteração desse Eu não sei se o pessoal entendeu, porque para mim cortou, mas eu acredito que sim. Quem tiver pergunta, aqui tem uma caixinha que tem uma interrogação. Clica nessa caixinha que a sua pergunta aparece e fica mais fácil. Por exemplo, eu vou pegar uma das pessoas que deixaram pergunta e vou colocar ela aqui para a gente discutir agora. Olha só como é que aparece. Então aparece assim, ó. Agora a gente vai discutir essa pergunta aqui, né? A Mariana vai conversar um pouquinho, eu também vou conversar um pouquinho sobre isso aqui. Então só clicar nesse pontinho de interrogação e fazer a sua pergunta que aí a gente conversa. E se quiser participar da live também, vai ser muito bem-vindo. A gente aceita aqui, você faz sua pergunta ao vivo aqui também.
Isso aqui não estava combinado, mas eu acho que essas coisas também podem ser legal. Fica à vontade, como você quiser fazer a sua pergunta, vai ser um prazer a gente poder aqui bater um papo. A pergunta é muito, muito direta, eu acho que apesar da complexidade que há, a fibromialgia pode gerar problemas emocionais? É muito legal essa pergunta, né, doutor André? Isso fala muito sobre o que eu tinha comentado antes, né, que uma questão que as pessoas sempre falam, essa dor vem da minha cabeça, né? Eu gosto de dizer que toda dor vem da nossa cabeça, né? Porque o que o cérebro entende, na verdade, é um estímulo. Se você parar para pensar, quando você bate a porta na parede, você tem ali uma sensação. A gente que interpreta essa sensação como dor. Então, toda dor é uma experiência sensitiva, emocional, subjetiva. Então, a dor, por si só, ela já implica a emoção. Uma outra coisa que é super interessante a gente saber é que a via da dor, ela corre dentro da via da emoção. Então, a via da dor e a via da emoção, elas estão interligadas anatomicamente. É uma coisa anatômica. Então, é impossível uma pessoa que sente dor e uma pessoa que sente dor o tempo inteiro não ter um componente emocional associado. Seja ele mais tristeza, seja ele mais raiva, seja ele mais ansiedade, seja ele mais frustração. Isso depende da pessoa, né? Isso vai agir de formas diferentes em pessoas diferentes. Mas a dor e a emoção, elas estão anatomicamente interligadas. Então, é impossível a gente não ter emoções relacionadas à dor. E como a gente vai fazer esse enfrentamento também é muito individual. Mas sim, né, não só é possível, como é esperado. E também a gente tem, se a gente for entrar em outras questões aí, né, como que a gente consegue imaginar isso muito fácil? Porque a dor, ela tira muito da gente, né? Ela isola a gente socialmente, a gente para de ter prazer nas coisas que a gente fazia. Às vezes a gente não consegue trabalhar, não consegue sair. Não consegue ter a mesma vida, o prazer que a gente tinha nas coisas. Então, se a gente pensar por esse lado também, só do componente psicológico, só do impacto que a dor tem na nossa vida, a gente consegue entender como é muito mais fácil a pessoa que sente dor ter mais ansiedade, mais depressão, mais tristeza, mais melancolia e tudo isso associado. Acho que você abordou de uma forma bem ampla, né? O cérebro, ele é uma estrutura fantástica. Realmente, eu corroboro tudo que a Mariana falou, concordo muito com ela, que a emoção, é difícil você separar a emoção de qualquer coisa na sua vida. A emoção que você teve antes, digamos, de eu estar nessa live, ela vai me ajudar a conduzir essa live de alguma maneira, seja mais feliz ou seja mais fechado. A emoção, ela está no nosso dia a dia o tempo todo. De manhã, se você acordou com seu marido te servindo um café da manhã, possivelmente seu dia vai ser mais incrível. Se você acordou com seu marido sendo um pouco abusivo, seu dia vai ser péssimo. E vice-versa, né? A emoção, ela trabalha de forma direta. E quando a gente fala em dor, as coisas elas se entrelaçam. A dor realmente da fibromialgia, ela pode trazer consequências, como na ansiedade, o paciente fica preocupado se vai executar alguma coisa, se aquela dor não vai passar, se o que ele vai fazer vai piorar. Deixa isolado, traz mais sentimento de tristeza, de dor. Quem tem fibro, de um modo geral, ele relata dor no corpo inteiro. Às vezes você tem uma dor no dedo, isso já não te deixa fazer muita coisa. Imagine ter uma dor no corpo inteiro. Possivelmente essa pessoa não vai ser uma pessoa naturalmente feliz como deve ser, porque vai ter essas limitações. E é uma coisa que uma coisa gera outra. Paciente com dor fica com problemas emocionais, que é a questão da pergunta. Problemas emocionais acabam gerando mais dor, dor gera mais problemas emocionais geram mais dor. De alguma maneira, os profissionais que trabalham com esse paciente, ele tem que quebrar esse ciclo, porque senão esse ciclo se perpetua infinitamente e cada vez uma ficando pior do que a anterior. Então, a pergunta é sim, é muito comum na realidade, é mais comum do que se imagina. Pacientes com fibromialgia, cerca de 50% a 60% têm problemas relacionados à depressão e à ansiedade, ou seja, é mais presente do que, mais comum do que a falta dele. É mais comum ter problemas emocionais do que não ter problemas emocionais, né? Quando a gente fala em fibromialgia. Sobre essa questão, você quer colocar mais alguma coisa, Mariana? Não, eu acho que é isso que você falou, acho que é fundamental a gente entender isso e eu acho que é facilmente compreensível, como você falou, né? Do impacto que a emoção tem no nosso
vida. E eu acho que é sempre bom a gente lembrar também a questão anatômica, sabe, André? Porque isso às vezes é uma coisa que, principalmente os parceiros, né, as pessoas que convivem com as pessoas que têm fibra, às vezes têm dificuldade de entender, porque a pessoa não vive aquilo, né? É difícil para quem não tem dor crônica imaginar o que é a vida de uma pessoa que tem dor crônica. Então eu sempre gosto de lembrar a questão anatômica, né, que realmente uma via está relacionada à outra, Olha só, estou anatomicamente. aqui olhando um estudo que saiu, que foi publicado na revista de Reumatologia dos Estados Unidos, e ele traz o seguinte coisas relacionadas aos pacientes com fibromialgia. 20% dos pacientes têm depressão maior, 32% têm algum nível de nervosismo, de comprometimento, 50% têm comprometimento da memória, e por aí vai. Ou seja, as questões relacionadas às questões emocionais é extremamente presente. E nesse estudo aqui também mostra que nós estamos no caminho do que nós estamos falando. Deixa eu ver que tem mais perguntas aqui, já jogaram mais perguntas aqui. Vamos para a próxima. Nossa, tem muito. É verdade isso. Enquanto o André procura a pergunta ali, né, vira uma bola de Já neve, troquei. né? Já troquei. Mas pode continuar, pode finalizar o que você estava falando. Todas as coisas que estão associadas à fibromialgia, né? Porque se a sua saúde mental tá ruim, ou se você a dor afeta a nossa saúde mental e a saúde mental afeta a dor e a saúde mental afeta o sono, né? E o sono também piora a dor e a saúde mental. A dor, a saúde mental e o sono afetam a nossa disposição e a nossa capacidade de se movimentar e a nossa vontade de fazer exercício, e isso também piora. Então, tudo realmente se transforma numa bola de neve. E é importante que a Rigidez gente... matinal. Rigidez matinal é comum no paciente com fibromialgia? Rigidez matinal é comum no paciente com fibromialgia. Se for observar, apesar disso não ser um critério diagnóstico de fibromialgia, mas é comum nos pacientes, são as dores articulares. E, de modo geral, essas dores articulares, elas têm algum processo inflamatório ali. Até porque esse paciente já vem por longo tempo por inatividade, uma alimentação inadequada, é um paciente pró-inflamatório, etc, etc. Nas dores articulares, ou seja, naquele processo, nas inflamações articulares, digamos assim, que não é critério de fibromialgia, mas somente associando um pensamento, ok? Ou seja, o paciente que tem um problema articular, ele tende a ser mais rígido na parte matinal. E à medida que ele vai movimentando, essa dor vai cedendo. No caso de dores articulares, por uma artropatia, por uma sinovite, né? Isso é mais comum, sim. Ou seja, pode ter rigidez? Pode. Acho que é uma coisa que a gente pode comentar um pouco sobre como é feito o diagnóstico de fibromialgia também. Vamos comentar. Eu estou respondendo esse monte de pergunta aqui. Porque duas coisas que são fundamentais a gente saber sobre o diagnóstico de fibromialgia, né? É fundamental a gente saber que existem critérios diagnósticos. Então, a gente tem critérios diagnósticos que levam em consideração o índice de dor generalizada e o índice de gravidade dos sintomas. Então, a gente tem um índice que avalia se a dor vai inteiro e em cima de outro. E a gente tem também Pega no o índice tranco, de né? Vai pegar. outros sintomas associados, que é fundamental. Tem uma pergunta aí, que como eu fui pegando em ordem aqui, eu não estou escolhendo pergunta. Essa pergunta ela foge um pouco, assim, digamos, né? A pessoa está perguntando se a perda de movimentos temporários. A médica falou que isso é por conta de fibromialgia. É muito difícil falar exatamente o que é essa perda de movimento temporário que você está tendo, né? Mas não é, eu diria que dentro da fibromialgia não é uma queixa comum de consultório, pelo menos dentro do que eu atendo, eu não vejo muitos pacientes reclamarem de perda de movimento. Mas pela história de Covid, é muito importante lembrar que a Mariana é uma pessoa que estuda muito Covid, na realidade, é comum que o paciente tenha algumas lesões neurológicas. Eu não sei se isso pode ter correlação. Ou seja, cada caso tem que ser avaliado melhor, né? Eu não consigo correlacionar de fato essa perda de movimento à fibra. Não sei se a Mariana pensa diferente, mas fica à vontade para explanar a resposta, Mariana. Paciente com fibromialgia é a parestesia, né? Que é o formigamento das mãos e tudo mais. Parestesia é outra coisa. É outra coisa, exatamente. Não é perda de movimentos. Então, assim, esse formigamento é comum. E em relação ao pós-Covid, o que a gente tem muito são neuropatias.
Mas neuropatia motora não é comum. Neuropatia sensitiva é comum, que também é um formigamento, uma queimação. E daí cada paciente vai... E daí perda de movimentos realmente não é comum, né? Tem que Motor que a avaliar melhor. Mariana fala, só para o pessoal, que aqui acaba que é sendo uma live mais para público não da área da saúde. Motor é movimento, tá, gente? Abrir, fechar a mão, tá? E quando ela fala em sensitivo, é o que a gente sente, calor, né? Vibração, acidez, essas coisas, tato, né? Então é isso aí. Isso sim é comum, não é comum. A alteração de sensitivas é comum, né? É isso, Mariana? Ou eu tô Isso. viajei aqui? Você está brilhando, como sempre. Vamos Tem lá. mais perguntas? Tem um monte. Então vamos fazer perguntas, acho mais Pessoal. legal. Eu não estou vendo as perguntas. Ah, a pergunta aparece para mim. Então, divulgue. Compartilhe. Então, vamos jogar outra aqui, então. Olha só, locais inchados. Mariana, fica à vontade para responder. Também é comum isso, né? Essa queixa, né? De inchaço, de percepção do paciente de inchaço. É como eu falei, percepção do paciente como formigamentos, isso são queixas comuns no paciente com fibromialgia, não necessariamente com repercussão clínica, né? Assim, que a gente veja um edema, né? Importante, uma vermelhidão, igual quando você vê uma articulação que está inflamada, né? Mas a queixa de inchação e de formigamento são queixas comuns nos pacientes com fibromialgia. Então, tem até um exame que, apesar de não ser... Boa noite, Leandrão. Apesar de não ser de critério e nem ser ainda aceito como diagnóstico de fibra, inclusive a gente pode até chamar um dos colegas para bater um papo só sobre isso, que é a termografia. Se você digitar no Google, você vai conhecer um pouco mais, inclusive tem alguns posts dentro da clínica. Quem faz aqui é a Bárbara, que faz essa termografia, esse exame é laudado pelo menos na clínica na USP de São Paulo. E o que a termografia ela mostra? Ela mostra alterações do sistema nervoso autonômico, entende? Então, se tem alterações no sistema nervoso autonômico, o que depende do sistema nervoso autonômico pode estar alterado na patologia. E o fato de sentir inchado, desinchar, pode sim ser uma alteração desse sistema de nervo. Né? E aí, tratando, acaba melhorando também. Né? Colocar mais alguma coisa em relação a essa questão, Mariana? Processamento sensitivo também, né? Que o paciente com... Vamos lá para outra pergunta. Tem outra aqui. Carol mandou um monte de pergunta aqui, meu Deus do céu. Ela está em casa grávida, só... Pô, Carol, obrigado, viu? Mas isso aqui nós vamos acabar falando mais para frente, né? Quando o paciente está em crise de fibromialgia. Né? Aí nós vamos ter que abordar uma outra temática para chegar nesse ponto, né? Que são identificar quais são os fatores causais. Quando está em crise, nós temos que buscar sair da crise. Uma das coisas que a gente utiliza dentro da instituição hoje é o bloqueio anestésico simpático venoso. O que é o bloqueio anestésico simpático venoso? O paciente, ele todo monitorizado, a gente pega uma veia, como faz um soro mesmo. Coloca um catéterzinho dentro da veia, isso, bota um sorinho. Nesse soro tem anestésico local, que a gente usa numa concentração apropriada. Óbvio, o paciente ele tem que estar monitorizado, tem que ser feito dentro de uma instituição que permita ter segurança, não se faz de qualquer jeito. Mas, pois bem, só para entender, esse anestésico, ele quando você faz ele na veia, ele tem uma afinidade por áreas de neurônios que estão, digamos, funcionando mal, que estão com certa lesão. E ele vai lá e estabiliza esse neurônio. Então, se nós estamos falando de uma patologia que é, como a doutora Mariana trouxe, nociplástica, que tem alterações nos receptores da dor, se eu uso uma substância anestésica e ela tem uma afinidade por áreas lesadas, por áreas funcionando mal, esse anestésico pode ajudar sim a sair da crise. Mas, antes de eu concluir, eu vou pedir a Mariana para abordar um pouquinho sobre isso, do que ela pode estar pensando ali diferente, que pode agregar um pouco na resposta. Eu acho que é uma das coisas, claro, né, que a gente sempre tem alternativa, né?
E são importantes as alternativas, igual você falou, acho que o bloqueio simpático venoso é uma alternativa maravilhosa e ajuda muitos pacientes. Mas o fundamental para a gente fazer o tratamento da dor, né, e principalmente nas crises, é a gente identificar quais são os fatores desencadeantes daquelas crises, né? Uma coisa que a gente comenta muito com os nossos pacientes e que a gente vê no dia a dia é que cada paciente tem o seu fator desencadeante, né? E é fundamental que ele consiga entender isso. Então, a gente tem pacientes aqui que claramente é a alimentação. A gente tem pacientes que claramente é a saúde mental. Então, às vezes, o paciente tem um estresse no trabalho, ou então o paciente acontece alguma coisa na vida dele que desencadeia dor. A gente tem alguns pacientes que têm doenças inflamatórias. Então, quando a doença entra em atividade, desencadeia a fibromialgia. Então, é fundamental que o paciente busque quais são os fatores desencadeantes, né, para aquela crise. E somente através do controle desses fatores desencadeantes será possível que a gente tenha um controle. Fica à vontade. Um Eu não estou conseguindo deixar no mudo aqui, desculpa. É porque a patroa chegou, ela está perguntando aqui o negócio, desculpa. Que a gente tenha, de fato, uma mudança de vida, né? Um controle duradouro, né? Uma mudança no paradigma da vida do doente. Né? Eu acho que isso é uma coisa que eu falo sempre, que o doutor André fala sempre, e é uma coisa que a gente... Cortou. Cortou só para mim? Ou para quem está em casa também cortou? Pois bem, o que a doutora Mariana está falando, eu não sei se caiu para vocês, para mim, hein? Aqui a Mariana ela deu uma desaparecida. Alguém dá um feedback aí se vocês estão me ouvindo ou se vocês não estão me ouvindo. Sabia, ela que caiu, cortou assim. Pois bem, o que ela está falando? Cara, isso aí eu vou te falar, serve para qualquer tipo de patologia, isso aí não serve só para fibromialgia. Se você tem uma patologia crônica, seja fibro, seja diabetes, seja pressão alta, seja depressão, alguma coisa na sua base de vida não está legal. Essa é assim que eu tenho uma tendência hoje a pensar, né? Ou seja, se você desenvolveu uma fibromialgia, alguma coisa na sua vida já não vinha bem. Se você desenvolveu um diabetes, alguma coisa na sua vida não vinha bem, possivelmente a alimentação. Se você desenvolveu pressão alta, alguma coisa na sua vida não vinha bem. Então, toda vez que você trata uma doença somente com... A Mariana, não vou aguardar ela voltar, mas é isso que ela estava falando. Toda vez que você trata uma patologia somente com medicamentos, sem buscar... ou seja, pensando em aliviar sintomas, dificilmente você vai ter um efeito desejado a médio e longo prazo. Dificilmente você vai ter uma grande resposta a médio e longo prazo. Dificilmente você vai ter uma sustentabilidade. Dificilmente você vai ficar sem sintoma e vai ficar curado. Isso é muito pouco provável. Então, quando um paciente com qualquer patologia crônica, ela já voltou aqui, quando qualquer paciente com patologia crônica, ele chega a uma clínica, seja ela de dor, seja ela de cardiologia, seja ela de endocrinologia, tem que procurar quais são os fatores da base desse paciente, quais são os fatores que podem estar desencadeando esse processo, né? E isso dentro da fibromialgia é muito importante. Se o paciente ele não conhecer a si próprio, meu filho que está fazendo... Tem uma paciente que eu tenho um problema com o filho dela. E meu filho, a minha relação com o meu filho é muito ruim. E toda vez que ele faz uso de tal coisa, eu tenho crise de fibromialgia. Ou seja, não dá para ela cortar o filho da vida dela. Mas também ela tem que ter algum limite para que aquilo também não interfira na vida dela. Ela pode gerenciar a si mesma, ela não pode gerenciar o outro. E quem ajuda nisso? Aí são terapias junto à psicologia, de um modo geral. Primeiro, encontrar quais são o que está envolvido e como agir nessa situação. Eu vou trazer a Mariana de volta para ela poder dar seguimento ao que ela está falando. Mas é muito importante isso que ela está falando. Ou seja, evitar a crise. Nós temos que descobrir quais são os gatilhos dessa crise. E esses gatilhos, eles são diversos. Seja eles alimentares, que é o que a Mariana está falando, também, seja eles emocionais e etc. Aí é onde a gente trata a base do problema, que é tratar saúde.
quem é atendido por mim e pela Mariana também, sabe que a gente trabalha muito com a parte integrativa, digamos assim, ou seja, nós buscamos promover saúde. É muito mais fácil tratar alguém com saúde do que alguém sem saúde, né? Pode concluir a sua linha de raciocínio, Mariana. Não, eu acho que é isso que você falou, que eu tenho certeza que você falou brilhantemente, que é fundamental que a gente realmente saúde, que a gente identifique esses gatilhos de uma forma geral para a gente ter uma resposta a longo prazo, né? Porque não, embora seja fundamental o bloqueio simpático venoso, embora seja fundamental, isso existe somente para proporcionar ao paciente que ele consiga engajar na terapia não farmacológica. O nosso objetivo é sempre esse, que ele consiga ter um tempo, ter uma melhora, que ele consiga engajar no tratamento não farmacológico. Então, que ele consiga realmente promover a sua melhorar a saúde mental, melhorar a alimentação, fazer exercício físico, tudo isso, para realmente melhorar a saúde, melhorar. Uma coisa que me preocupa, sabe, Mariana, que eu vejo no consultório, e acho que a live é uma excelente oportunidade, e às vezes a gente vê nos posts que a gente coloca com muito carinho para quem nos acompanha, né, na clínica e tal, uma pena que nem sempre consigo responder a todos, mas a live é um excelente momento. Muitas vezes as pessoas perguntam, tipo, eu já fiz isso, não deu certo, já fiz aquilo, não deu certo, já tomei esse medicamento, não deu certo. Por que o tratamento não é assim? A Mariana, que está com a gente desde... Nós estamos juntos, né, na instituição, estou fazendo um serviço, e ela, hoje, a gente vê que são processos, entende? Isso é tudo muito bem estabelecido. É qual o profissional que deve ser procurado. Qual técnica esse profissional vai utilizar? Em que momento terapêutico ele vai entrar? O soro que a gente faz, o BSV, ele funciona todo o tempo? Não, ele tem um momento para isso. A acupuntura tem um momento para isso. O fisioterapeuta tem um momento para isso. É como se fosse fazer um bolo. Para começar, você não faz um bolo só com farinha. Você não faz um bolo só com ovo. Você precisa da farinha, do ovo, do sal, do açúcar, etc. Você precisa de vários elementos para fazer um bolo. Mas você não sai jogando tudo ao mesmo tempo. Você tem um momento certo para botar cada ingrediente. E você não vai botando ele em qualquer temperatura. Ou seja, tem uma dosagem certa até da energia do calor que você bota para o bolo sair. Né? E assim é feito um tratamento para um paciente. Aqui no caso, nós estamos falando da fibromialgia. Ele deve ser um tratamento bem direcionado para aquele paciente. E cada elemento ele entra numa hora bem propícia, adequada, para que esse paciente tenha uma maior chance de ter um resultado. Não quer dizer também que ele vai ter um resultado brilhante, mas aumenta a chance se eu utilizar de forma adequada as terapias que eu tenho, no momento certo que deve ser utilizado, com profissionais certos que têm a mesma linguagem, o mesmo direcionamento, a mesma visão, o mesmo objetivo. Porque senão também, eu vou, não estou puxando sardinha, mas de certa forma acabo estando puxando também, porque tem uma equipe. Mas vamos lá, eu tenho um fisioterapeuta que ele pensa de um jeito, eu tenho um nutricionista que pensa de outro jeito, eu tenho um psicólogo que pensa de outro jeito, eu tenho um médico que pensa de outro jeito. Você tem uma equipe multi, mas cada um pensa de um jeito, cada um puxa para um lado. Quando o negócio é puxado, cada um para um canto, o negócio sai do lugar? Não sai do lugar. Então nós temos que ter, sim, uma equipe multi, mas que pense de forma similar para que a gente consiga locomover numa direção que nós desejamos. Isso é muito importante. Não sei se a Mariana quer colocar alguma coisa sobre nesse ponto. Eu falo uma coisa que, assim, quem é paciente, né, e talvez não seja nosso paciente, já viveu isso. Como a gente escuta, igual você falou, já tentei de tudo. É muito comum a gente escutar isso no dia a dia, e o tentei de tudo tomei pregabalina, tomei duloxetina, tomei dipirona, tomei tramal, que são os remédios geralmente utilizados para o tratamento da fibromialgia. Às vezes já até fiz um BSB, 2 BSB, não resolveu, nada resolveu. Mas é porque você não trabalhou a base. Você não trabalhou a base. Então, isso não vai ser realmente uma mudança ou uma melhora que vai ser sustentada. Você pode até melhorar inicialmente, mas isso não vai ser uma mudança sustentada. Isso é fácil de entender. É fácil entender que um remédio não vai resolver o problema, né? É muito fácil a gente compreender isso. Se é uma doença que tem um impacto nisso tudo que a gente conversou, no sono, na fadiga, no movimento, nas relações interpessoais, na emoção, e tudo isso impacta na dor, não faz sentido nenhum a gente somente dar um remédio e esperar que isso vá embora, né?
Então, a gente precisa fazer o trabalho, né? Hoje mesmo eu conversei com um paciente, né? E eu sempre reforço isso nas minhas consultas, o André sempre reforça nas consultas dele também. Eu falei com ele, sim, a gente vai fazer a proloterapia, sim, a gente vai fazer o soro, sim, vai te ajudar. Mas eu não vou resolver o seu problema. Quem vai resolver o seu problema? Você. Né? Então, assim, o que faz a diferença é o paciente ser o protagonista do tratamento dele, o paciente realmente assumir o tratamento dele e realmente assumir essas outras coisas, que é o tratamento não farmacológico, que é fundamental, né? No tratamento da dor crônica de uma forma geral. É fundamental, imprescindível, né? O que faz diferença. Muito bom, muito obrigado. Agora tem pergunta pra caramba aqui. Eu vou ter que selecionar até por questões da hora. Eu fui falando para mandar, mas pode mandar a pergunta, viu? Ficamos muito felizes assim em poder Outra live. responder. A gente vai fazer, parece que esse mês tem live de fibromialgia quase todos os dias. Quase todos os dias. Quase toda segunda-feira, nós estamos aqui toda segunda-feira, às 19 horas. Nós estamos aqui batendo um papo sobre tratamento de dor, sobre dor crônica, sobre pessoas, né? Que eu costumo falar que a gente pode falar, Maria. Esse mês estaremos dedicados, isso mesmo, o segredo é a alimentação e exercício. E o cuidado com a saúde mental, Ângela. São os 3 pilares do tratamento. Esse mês, nós dedicaremos as nossas lives à fibromialgia. Então, esse mês, nós teremos convidados, doutora Andréa. Nós teremos a nossa querida fisioterapeuta, Giovânia, que irá conversar com a gente sobre movimento, reabilitação e fisioterapia na fibromialgia. Nós teremos também a doutora Mariana, nossa psicóloga também, que irá conversar um pouquinho com a gente sobre saúde mental. E... a Ângela está aqui mesmo, a querida, viu, Ângela? Eu fico feliz demais, Ângela, você está aqui, viu? Uma médica maravilhosa. Ela está se tornando uma média, está sacando tudo já. Tá mesmo. Acaba que quem está aqui dizendo sempre, acaba que você vai ver que eu tento repetindo a mesma coisa. Não tem muita novidade, não. Entendeu? Você vai na minha consulta, eu vou repetir, vou falar a mesma coisa. E agora, cada vez que você vai me escutar, cada vez você vai ver diferente também. Porque o conhecimento que você tem hoje permite você ver até aqui, mas amanhã você já tem um conhecimento maior que o que eu falar hoje vai te impactar diferente amanhã. Né? Por mais que seja repetição, cada vez que você escuta, o impacto ele é diferente até pela sua capacidade de compreensão. Ou seja, ficamos muito felizes aqui de repetir a mesma coisa, cuida da sua canal de defesa, da sua saúde mental. Hoje talvez não faça sentido, mas amanhã, a partir do momento que você começa a cuidar, o negócio já começa a melhorar. Né? Nós vamos estar falando aqui de alimentação, qual é a melhor dieta? Né? Para o paciente fibromialgia. Com certeza, você que já tem no meu consultório já bateu papo comigo, já falou sobre jejum intermitente, já falou de dieta cetogênica, já falou de dieta low carb, né? Nós falamos de tudo isso. Eu vou até já fazer aqui, não tem nenhuma que é melhor. A melhor é aquela que vai funcionar com você, né? Nós estamos aqui falando também de saúde mental, nós vamos repetir a mesma coisa sempre, enfrentamento, né? Como isso é importante na sua vida. Nós estamos aqui falando da atividade física, da parte física, como isso é importante. E você está falando, tem que estar fazendo. Aí você fala assim, André, eu estou cheio de dor, tudo bem. Então você não vai fazer hoje. Mas nós já temos que ter projetado na mente que em algum momento você vai ter que entrar. E tem que entrar devagarinho. Tem que entrar de forma sutil. Ninguém vai sair falando fazer atividade física no outro dia, vai para academia, arrebentar tudo. Aí que você nunca mais volta, você vai ficar traumatizado. Tem um processo para isso acontecer. Mas isso tem que ir acontecendo. Se não acontecer, você não vai sair do lugar. Quer tratar dor crônica? A decisão que tem que ter é: eu quero mudar de vida. Porque o que eu estou fazendo até aqui não está dando certo. Eu tenho que fazer coisas diferentes, é óbvio. Isso aí não é dor crônica, isso aí é qualquer coisa que você imaginar na sua vida, na sua família. O relacionamento na minha casa está uma merda. Então, peraí, então nós temos que mudar o relacionamento. Se você continuar falando a mesma coisa para o seu marido todo dia, ele falando a mesma coisa para você, não vai sair, você vai piorar. Tem um trem de errado, né? A relação com meu filho não está boa. Então, se você continuar fazendo a mesma coisa, tratamento de dor. Então, um remédio que pega, que te dá e pum, soma. Então, é repetitivo. Eu fico feliz, Ângela, que você está aqui cada dia. Eu tenho certeza que isso impacta de maneira diferente na sua vida. E que toda vez eu falo a mesma coisa. Eu não trago muita novidade, não. Eu tenho certeza, é repetição mesmo. Né? Minha consulta acaba sendo, eu acho que se eu gravar, eu vou deixar lá gravando assim e tal. Vai ser a mesma coisa. É ou não é, Mariana? É verdade, doutor André. Você brilha muito. Brilha, não, brilha. Aqui, Mariana, nós temos que falar uma coisa muito importante, que a live de fibra é uma das primeiras, para a gente já ir meio que finalizando aqui. O diagnóstico de fibromialgia, ele é de exclusão? Ah, importantíssimo isso, né, doutor André? Sim e não.
Então, é fundamental que a gente exclua algumas coisas, porque tem várias coisas que podem mimetizar a fibromialgia, né? Inclusive, a gente falou de saúde mental aqui, a depressão é uma delas. Então, depressão pode cursar com dor generalizada. Hipovitaminose D, por exemplo, pode cursar com dor generalizada. Hipotireoidismo pode cursar com dor generalizada. Polimialgia reumática. Então, nós temos várias doenças que podem cursar com dor generalizada. Então, não é toda dor generalizada é igual a fibromialgia? Não. Então, a gente tem várias coisas que podem mimetizar a fibromialgia. Então, é fundamental, sim, que a gente exclua algumas doenças. Mas o diagnóstico de fibromialgia não é o diagnóstico de exclusão. Como eu disse aqui, o diagnóstico de fibromialgia tem os seus critérios, tem os critérios próprios, né? A gente tem o índice de dor generalizada e o índice de gravidade dos sintomas. Então, a gente aplica esse questionário se o paciente ter um score ali maior do que o número tal, ele tem um diagnóstico de fibromialgia. Então, é importante que a gente saiba que, sim, tem algumas coisas que podem mimetizar a fibromialgia, inclusive a dor crônica mesmo, né? O paciente que tem dor crônica há muito tempo, ele tem uma coisa que a gente chama de sensibilização central. Então, o paciente pode inicialmente ter uma dor, por exemplo, localizada na lombar e depois evoluir com dor generalizada, se maltratada essa dor ou se essa dor não tratada. Então, é fundamental que a gente exclua algumas coisas, mas sim, o diagnóstico de fibromialgia tem os seus critérios próprios. Ok. Eu já ia parar com essa pergunta, mas a Bem-vinda é uma outra pessoa que também sempre está com a gente. Eu gostaria de que a gente respondesse a ela essa questão. Ou seja, só finalizando aqui esse lance do critério de exclusão, eu tive até dando uma aula numa pós-graduação agora, e no final sempre há isso, inclusive essa dúvida, inclusive nos próprios médicos, viu? Não, o diagnóstico acaba sendo exclusão. Não, existem critérios bem próprios para diagnóstico de fibromialgia. Ponto. Tem fibromialgia? Tem. Acabou. Está ali. Mas isso não impede vocês buscar tratamento, fazer diagnóstico de outras patologias. Não impede que o paciente tenha fibromialgia e tenha qualquer outra coisa. Ou seja, o tratamento ele deve ser feito e investigações devem ser feitas, né? Isso em forma conjunta, ok? Ou seja, você faz um diagnóstico, tem diagnóstico de fibromialgia, nós vamos tratar como? Entretanto, nós vamos investigar se não tem outras patologias envolvidas, porque às vezes o tratamento modifica, correto? Agora, vamos lá, que para mim quem tem temperatura baixa é defunto, mas vamos responder essa pergunta aqui, né? Se a temperatura começar a esfriar muito, vira presunto, mas vamos conversar aqui, que bem-vinda é uma querida, uma amiga querida de longa, uma paciente de longa data, né? Ela tem uma pergunta aí, Mariana, fica à vontade para responder. A verdade é que a gente tem sim uma autorregulação cerebral feita pelo nosso hipotálamo e o nosso corpo ele funciona bem numa margem estreita de temperatura. Então, tanto a hipotermia quanto a hipertermia são perigosos. Mas não é comum que pessoas, né, você está aqui conversando com a gente agora, tenha uma hipotermia perigosa, né? Geralmente a hipotermia que é perigosa, né, a hipotermia que a gente preocupa, acontece em pacientes graves, né? Pacientes que estão no CTI e tudo mais. Então, provavelmente não é o seu caso. Agora, por favor, investigue, tá? Pode começar investigando essa tireoide, ok? Temperatura nesse ponto já acende um alertazinho assim, pô, tem que olhar a tireoide dessa mulher aí, entendeu? Então, não deixa de dar um pulinho para dar uma olhada nisso aí, fazer um check-up, identificar por que essa temperatura está baixando, tá bom? E temperatura baixa, esse trem também não funciona, igual temperatura alta. Tem uma temperatura ideal para o trem funcionar mais ou menos, né? E mesmo na temperatura ideal tem um monte de coisa que já não funciona. Imagine quando a temperatura está alterada, né? Provável que essa temperatura dela seja real, né? A gente tem várias coisas que... Tem que ver como é que está medindo esse trem também. Muito Eu quis colocar, Mariana, que a Bem-vinda é uma querida, entendeu? A gente, pô, bem-vinda é super bem-vinda aqui. Então, nós já falamos do diagnóstico, deixa eu ver aqui, que essa live está finalizando, a gente vai ter um mês só falando de fibromialgia, nós temos muita coisa aqui de medicação, tem muita coisa de alimentação. Vamos para... Já vai dar 8 horas, já tem uma hora de live. Vamos lá, considerações finais. Fica à vontade, Mariana. A gente não falou de tratamento, falamos nada disso hoje, nós vamos falar na próxima, tá? Isso aí, eu acho que hoje foi uma live introdutória, né? A gente quis conversar um pouquinho mais sobre os conceitos que cercam a fibromialgia e foi legal porque o doutor André trouxe muitas perguntas, né? Então é sempre legal a gente responder as perguntas de vocês, mas o que eu queria deixar aqui é o chamado para o nosso mês, né? Como o André comentou, nós temos lives toda segunda-feira às 19 horas
aqui no Instagram da Relívio, e esse mês será dedicado à fibromialgia. Então, nós teremos convidados muito especiais, nós vamos conversar sobre movimento, né, com o nosso... Ângela, passa lá na clínica. A Ângela elogia tanto que eu não posso. Passa lá na clínica que a gente tomar um café, Ângela. Eu tô com saudade de você, viu? Passa lá tomar um café. E, ó, essa semana, agora toda semana tem um negócio lá. Essa semana, todo mundo tá chegando lá, tá ganhando um docinho, Ah, não. É um. Puta, que trem gostoso. Deu até água é na um boca aqui, viu? tem Cookie. Tem nome, esses trem, esses nomes difíceis. Assim, eu não sei não, viu, gente? Esse é nome de remédio, de droga. Esses nomes difíceis, cookie. Olha só, tem um cookie delicioso. Você está convidado a passar lá, o seu está separado. Agora, se demorar muito, acaba que alguém leva, né? A gente não dá para garantir tanto assim. E o cappuccino também. Só vai ter amanhã agora, mas venham, que é uma delícia. Então tá. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês nessa live. Eu peço que o Papai do Céu abençoe imensamente a vida de vocês, a vida da família de vocês. E a semana que vem, nós estaremos aqui às 19 horas. Se, né, por favor, né, mesmo? Às 19 horas, pontualmente. Tá bom? Não precisa nem ser para uma consulta. Você é convidado para dar uma passada lá para a gente tomar um café. Tá bom? Vai tomar um cappuccino e levar o cooking, que a doutora Mariana separou. Tá? Um beijo no coração de todos vocês. Mariana, obrigado mais uma vez, tá? Mais uma vez, brilhante. Tá?